Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós iremos então dar continuidade no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, né? Então, capítulos hoje 23 e 24. Nós temos feito 2 capítulos por dia. Bendito seja Deus, né, por esse livro maravilhoso dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos então dar continuidade na nossa leitura, né? Mas antes, peçamos então ao Espírito Santo para que possa vir preencher o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, para que nós possamos mergulhar nesses 2 capítulos hoje e para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então nós estamos aí no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Recordando aqui o que a gente viu ontem, né? Paulo vai a Jerusalém. Ali em Jerusalém começa um conflito com a pessoa de Paulo. Paulo é entregue ali ao tribunal, mas ele é cidadão romano. E como cidadão romano, então, ele dizendo então que ele é cidadão romano, ele espera ali até o dia seguinte para que possa ver o desenrolar das coisas, né? Eles não tinham direito ali de espancar Paulo, de bater em Paulo, eles não tinham direito ali de julgar Paulo de qualquer jeito, então aquele julgamento é interrompido e continua aqui no versículo 23. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até os dias de hoje. Então, dentro desse contexto, vamos voltar lá no versículo 30, né, do capítulo 22, que a gente viu ontem para a gente contextualizar. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Então, dentro desse contexto é que Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, ele diz então: irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Aí o sumo sacerdote manda que batam na boca dele, aquela coisa toda, e Paulo lá no versículo 6 diz assim: Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, e disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou hoje julgado. Então Paulo está diante de um julgamento. Dentro desse julgamento, então, ele age com grande esperteza. Por quê? Porque ali haviam saduceus e fariseus dentro daquele julgamento. Ele estava ali diante do grande conselho e aí ele diz então que ele é fariseu, né? E que é por causa da ressurreição dele, da crença dele na ressurreição dos mortos, que ele é julgado. Por quê? Porque ele pregava a ressurreição de Jesus, né? E aí ele diz: por causa da ressurreição dos mortos é que eu sou julgado. Por que Paulo lança isso aqui, né, no seu julgamento? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus acreditavam. Então, dentro dessa realidade, ele sabia o quê? Que aquilo, já existia um conflito ali entre fariseus e saduceus dentro daquilo que eles acreditavam. Paulo, então, lança isso e sabe que a partir dali eles vão começar a brigar entre si. E é o que acontece. Aí começam a se afervorar ali os fariseus e os saduceus, um contra o outro, por causa daquilo que eles acreditavam, né? Os saduceus ficam bravos, eles acreditavam que não havia ressurreição, que também não havia anjos, espíritos, e os fariseus não, eles acreditavam que havia os anjos, né, os espíritos, e que
e que havia ressurreição. E aí começa ali uma grande discussão entre eles, e aí eles tiram um pouco os olhos, né, o foco de Paulo ali naquele momento. A discussão fazia-se sempre mais violenta, versículo 10. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou os soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Então pensa na confusão que se armou ali, né? Fariseus, saduceus e Paulo no meio, né? Eles já estavam bravos com Paulo. Paulo lança uma questão ali que fazia com que houvesse divisão entre fariseus e saduceus. Então, no meio daquela confusão toda, eles retiram Paulo, então, do julgamento. No versículo 11 diz: na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Então, se a gente pegar esse versículo 11, a gente vai ver que ele é o centro daquilo que vai acontecer dentro dos próximos capítulos, né? A gente vê que tudo isso que vai acontecendo a partir de agora, da prisão de Paulo em Jerusalém, o julgamento que começa a acontecer aqui, isso aqui é só o início daquilo que, no fundo, tem a vontade de Deus de que Paulo vá a Roma, né? Então, o Espírito Santo, ele vai dizer isso a Paulo, né? No versículo 11 vem dizer: na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim. O Senhor Jesus, então, né, vai dizer a Paulo, coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa que o des também em Roma. Era necessário que Paulo desse testemunho de Jesus também em Roma. As igrejas ali, as comunidades todas já estavam fundadas, já tinham os seus bispos à frente, e agora o Espírito Santo, na verdade, com essa prisão de Paulo, ele abre um novo horizonte diante dele. Agora o Senhor diz que é necessário que Paulo testemunhe. Jesus diz que é necessário que Paulo dê testemunho dele também em Roma. Ele que estava agora testemunhando em Jerusalém, né? E é isso que vai acontecer, então, dentro da realidade da igreja nascente. Jesus vai sendo anunciado, Jesus vai sendo testemunhado, o nome de Jesus vai se tornando conhecido, né? O número de cristãos vai aumentando, as igrejas vão se fundando, as igrejas vão se fortalecendo, a fé viva da igreja nascente estava presente então ali naquelas comunidades, e agora, como disse lá no início, né, quando a gente começou a estudar os Atos dos Apóstolos, o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo seria derramado para que dessem testemunho em toda a Judéia, né, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse até os confins da terra, dentro dessa perspectiva, dessa realidade, era necessário, então, que chegasse essa palavra a Roma. Lembrando que nós estamos aqui dentro do contexto de um império, né? Do Império Romano. Chegar a Roma, a palavra de Deus, foi essencial. Era plano de Deus, era vontade de Deus, era necessário que essa palavra fosse anunciada em Roma, e Paulo vai chegar lá, não livremente como ele fazia antes, mas agora preso, né? Preso, mas ele vai chegar e vai anunciar, vai haver esse anúncio em Roma. E nós então seguiremos nesse caminho aqui junto com os Atos dos Apóstolos, né? Por isso que eu digo que o versículo 11 ele é tão importante, porque essa palavra de Jesus, coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o des em Roma, o Senhor aqui abre claramente diante de Paulo o que vai acontecer com ele. Então Paulo sabe para onde ele está caminhando. Paulo não está caminhando aqui sem rumo, ele sabe qual é a vontade de Deus para ele. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Então ali acontece uma conspiração dos judeus. Os judeus então eles dizem, olha, eles tomam a decisão de matar Paulo. Tomam a firme decisão, falam, não vamos comer nada, não vamos beber nada, cerca de 40 homens, enquanto a gente não matar Paulo. Então eles fazem ali entre si um plano, né? Eles planejam como vai acontecer, que Paulo seja levado ao tribunal, e ali, indo, eles já iam se investir contra Paulo e matar. Só que o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo, descobre
esse plano deles, e vai até Paulo e fala com Paulo o que vai acontecer. Aqui vem dizer, olha, no versículo 16, mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe, leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Então, esse sobrinho de Paulo, ele é levado então ao tribuno. Então, o tribuno, tomando pela mão, se retirou à parte. No versículo 19 vem dizer, ele conta então a ele. Aqui no versículo 21 vai dizer, mas tu não crês, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber, enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão, o sobrinho de Paulo diz ao tribuno. Então o tribuno despediu o moço. Assim termina aí o versículo 22, ordenando-lhe que a ninguém dissesse o que havia avisado. E ele então vai transferir Paulo para Cesareia. Então, vendo ali que já estava tudo armado para matar Paulo, ele então envia de noite Paulo a Cesareia. Ele retira Paulo de Sena, ele retira Paulo de Jerusalém. Aqui a gente vai ver isso no versículo 23, então ali ele coloca Paulo sob proteção, sob guarda, e envia ali, sem que ninguém esperasse, Paulo a Cesareia. Depois disso chamou 2 centuriões e disse-lhes, preparai 200 soldados, né? Então ele viu, olha, estão querendo matar Paulo, mas não vão fazer isso, né? Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Uma grande escolta aqui, né, na verdade. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tende de levar com toda a segurança ao governador Félix. Então ele escreve uma carta, né, a Félix, dizendo então que ele está enviando esse prisioneiro a ele, e fala que intentavam matá-lo, né? Conta toda a história ali, e que na verdade ele estava ali protegendo Paulo da morte, né? Mas no final das contas eles começam a empurrar esse julgamento de Paulo também, né? Embora ali dentro dessa realidade Paulo tenha sido retirado de Jerusalém por causa daqueles que intentavam matá-lo, e é transferido a Cesareia, então passa o caso ao governador Félix, né? E depois vai ser diante de Félix, então, que esses homens vão ter que ir para dar prosseguimento ao julgamento. Mas no capítulo 24, a gente vê, então, que o governador Félix, ele deseja ganhar dinheiro com isso, ele é corrupto, né? Então, ele pensa, né, em extorquir dinheiro de Paulo. Então, ele vai cozinhando Paulo na prisão. Paulo fica ali 2 anos, né? Por quê? Porque ele imaginava, então, que ele ia extorquir algum dinheiro de Paulo. Então, mas por trás disso tudo a gente vê que também existe a providência, né? Porque Paulo tem o foco aí em Roma, e a gente vai continuar vendo como isso vai acontecendo, como isso vai se desenrolando, né? Vamos aqui então no versículo 10, né? Diante do processo de Paulo aí diante do governador Félix. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu. Então Paulo vai aqui dar uma resposta àqueles que o acusavam. Sabendo eu que há muitos anos és governador dessa nação, é com confiança que farei a minha defesa, diz Paulo. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer as minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco podes provar as coisas de que agora me acusam. Então eles não podiam provar, eles estavam ali cheios de acusação contra Paulo, mas eles não podiam provar aquilo que eles traziam como acusação. E Paulo diz, olha, tem 12 dias que eu estava lá, não amotinei o povo, não fiz nada, então eles não podem provar, isso aí que eles estão dizendo não é verdade. Reconheço na tua presença que segundo a doutrina que eles chamam de sectária, dizendo aqui dos nazarenos, né, como eles diziam ali, sirva a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso procuro ter sempre, sem mácula, a minha consciência diante de Deus e dos homens. Então Paulo vem dizer, olha,
eu estou pregando não é nada contra aquilo que eles acreditam, não. Eu acredito também na lei, eu acredito também nos profetas, e isso tudo que eles estão falando aí de mim, na verdade, não passa de uma conspiração. Félix conhecia bem essa religião e, adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lísias, então examinarei a fundo a questão. Então ele coloca um pano quente e deixa por isso mesmo. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Então Paulo ali, ele ainda continua, embora preso, sendo bem tratado, né? Aí no versículo 27 vem dizer que depois de 2 anos, decorrido 2 anos, Félix teve por sucessor Pôncio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Então é aquela coisa, né? Foi empurrando com a barriga o processo e Paulo acabou ali, passou o tempo, né, de Félix, vem outro então, sucessor dele, Pórcio Festo, e esse Pórcio Festo aqui entra 2 anos depois e Paulo ainda está lá preso, né? Então, a situação de Paulo vai ali sendo protelada. E amanhã a gente vai então ver o que acontece com Paulo então diante de Festo, né? Onde ele vai apelar para César, né? Mas aí a gente continua isso amanhã. Então nós vemos aqui que independente daquilo que acontece na vida de Paulo aqui, né? A gente tomando aqui a pessoa de Paulo, independente se Paulo estava livre ou não, independente do que acontecia, independente das circunstâncias, era necessário que fosse feita a vontade de Deus, né? Havia um plano maior por trás de tudo isso. Havia um plano maior que é o plano de Deus, o projeto de Deus. Então, independente das dificuldades, das intempéries da nossa vida, o importante é que nós tenhamos os olhos fixos na vontade de Deus. É que nós desejemos fazer a vontade do Senhor e que nós não nos desanimemos por causa das dificuldades, né? É fácil? Não é. Será que foi fácil para Paulo ficar aqui 2 anos preso? Ele sabia que ele precisava estar preso e que estavam cozinhando o processo dele em banho-maria? Será que foi fácil? Não, não foi fácil. Paulo era ser humano como nós. Paulo sentia como nós, né? Se fosse olhar simplesmente a vontade de Paulo, com certeza ele gostaria de estar de localidade em localidade ainda pregando o evangelho. Mas ele não tinha os olhos fixos no hoje. Mas ele tinha os olhos fixos na vontade de Deus. E ele sabe que a vontade de Deus vai além, né? Então que o Espírito Santo também nos dê essa graça nesse dia. De termos os olhos voltados para o horizonte, né? Para aquilo que Deus tem para fazer lá na frente. Muitas vezes hoje a gente não entende o que Deus está fazendo. Hoje a gente olha e a gente não entende por que as coisas estão do jeito que estão, o que está acontecendo. Mas levantemos a nossa cabeça, né? Tenhamos esperança. Então eu acredito que isso o Senhor deseja colocar no nosso coração nesse dia. Levantar os nossos olhos e termos esperança no Senhor. Que o nosso coração nesse dia se encha, né? Se anime e se encha de fé, e se encha de esperança, se encha de confiança no Senhor, porque Ele não vai nos abandonar. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.